Você já percebeu por acaso que você estuda o contrabaixo e parece que você nunca sai do mesmo lugar, parece que você está sempre ali nas mesmas técnicas, não consegue aumentar a velocidade, não consegue principalmente entender o que você está tocando? Isso acontece muito porque você ainda não alcançou a fluência musical no seu instrumento, você ainda não conseguiu chegar ao ponto que você entende o que está fazendo no contrabaixo e para de repetir músicas, repetir tablaturas que você encontra na internet. Hoje eu vou te mostrar como um baixista pode alcançar a fluência musical e por que que esse é um divisor de águas no estudo e na sua evolução musical. Eu sou Wellington Rodrigues, mentor de contrabaixistas, e hoje vou lhe apresentar o que que é o músico consciente, o contrabaixista consciente, e qual que é a diferença dele para um contrabaixista inconsciente, aquele contrabaixista que não entende o que toca e está apenas repetindo notas. Durante esses anos como professor, eu notei que todos os alunos que chegam até mim, eles chegam com a mesma reclamação. Que tocam músicas que já têm um repertório muito avançado, que já conseguem tocar 20, 40 músicas num show, mas quando chega a parte de entender o que eles realmente estão tocando, questão de harmonia, questão de improvisação, questão de ali aprender a criar, né, suas próprias frases, fazer coisas que não estão prontas, eles travam completamente. Eu também passei por isso. Quando eu comecei a estudar contrabaixo, eu também conseguia tocar perfeitamente músicas que as minhas bandas tocavam, músicas que meu professor me passava, só que eu não entendia o porquê daquelas notas. Eu não entendia o que estava sendo feito, o que o baixo estava construindo em cima da harmonia. Então, quando eu comecei a ter um estudo mais aprofundado dessa questão, foi que eu comecei a entender o que de fato o baixo estava fazendo naquela música. Comecei a entender a complexidade do que estava sendo feito, mesmo nas linhas mais simples. E a partir disso, claro, comecei a conseguir criar as minhas próprias músicas, né, as minhas próprias linhas de baixo, através de improvisos, através de participação em grupos instrumentais que exigiam, né, uma maior criação musical do que a que eu estava acostumado até então. Essa virada de chave que eu tive, né, de entender o que estava sendo feito, como que eu estava tocando e não ser apenas um papagaio musical, como eu digo, aconteceu quando eu comecei a ser um músico consciente, ou seja, eu comecei a entender o que eu estava fazendo aqui no meu instrumento. A partir disso eu comecei a trabalhar isso com meus alunos futuramente, e até hoje trabalho isso com eles, que é transformar o músico em um músico consciente, né? Um baixista que entende o que está tocando. E hoje eu vou falar sobre alguns pilares que o baixista consciente tem que conquistar para ter aí uma base firme para conseguir ser um baixista de excelência. Antes de mais nada, o que seria fluência musical, né? A fluência musical seria entender o que você está tocando, como eu já disse, né? Você entender o que você está fazendo no seu instrumento. Então, a partir desse entendimento, você vai ser um baixista consciente. Você vai ser aí o baixista que consegue pensar e executar o que você tem em mente. E quando você está executando, você já consegue ter o entendimento do que está acontecendo. Você não está ali apenas com uma partitura na tua frente ou com uma cifra na tua frente, mas não sabe qual que é a função, por exemplo, daquele sol com sétima que vem antecedendo um dó maior. Então você sabe o que fazer nessa pequena passagem, coisas que você pode utilizar o teu conhecimento harmônico, né, a tua consciência musical, para você conseguir criar, né, alguma coisa diferente ali em cima dessa passagem harmônica. E também, caso você não tenha tanto espaço para criar, você entenda o que você está fazendo ali que já foi pré-definido em ensaios ou pré-definido em algum outro momento que você vai estar fazendo aquela música. Então você não fica só repetindo
o que você já está acostumado. Você, de fato, repete, mas entende o que está fazendo e sabe como usar em outras ocasiões, em outros contextos, caso você necessite. Um baixista consciente, ele entende tanto essa questão da música, ele entende toda essa questão do que ele pode fazer, que o contrabaixo ele vira uma extensão do corpo dele, não é apenas um instrumento que vai estar ali numa alça. Então a gente começa a conhecer nosso instrumento nos mínimos detalhes. O contrabaixo ele acaba sendo uma parte nossa, praticamente. Não é mais só nosso instrumento de trabalho. Não é só um instrumento de hobby, né? Caso não seja o seu trabalho ser músico, vai ser ali um instrumento que ele vai ser um hobby um pouquinho mais elevado, digamos assim. Por quê? Porque você já vai ter um entendimento maior do que esse instrumento vai tá te oferecendo ali e o porquê que você vai estar usando, né, esse instrumento, o que você vai poder fazer com ele, coisas mais interessantes e o porquê que está acontecendo aquilo ali. E você entende o contrabaixo como uma possibilidade maior de expressão. Então, uma expressão tua mesmo, como se você estivesse conversando com as pessoas que estão te ouvindo. Então, você utiliza o contrabaixo como um meio de transmitir uma mensagem. Os primeiros pilares aí do baixista consciente é que ele entende as possibilidades do instrumento. Como ele já tem esse entendimento do instrumento como uma extensão do seu corpo, ele já entende todas as possibilidades que consegue alcançar no baixo elétrico, ele tem um entendimento total das possibilidades do que pode ser feito. Então, a partir do entendimento das possibilidades do instrumento, consegue criar linhas bem mais trabalhadas do que diz respeito a harmonias mais simples. Por exemplo, aqui se a gente usar esse exemplo de Dó maior, Lá menor, Ré menor e Sol com sétima. Em vez de fazer o básico que funciona e é bem interessante de saber fazer, que é o do acorde, o baixista consciente, né, que já entende aí as possibilidades do instrumento, ele consegue trabalhar dessa forma aqui. Mesmo criando uma linha um pouco mais simples, mas minimamente mais trabalhada do que aquela única marcação das fundamentais do acorde, já está dando uma cara nova, né? Um tempero novo ali para essa música. Então ele tem a consciência de como fazer isso, ele sabe por que está usando aquelas notas a mais ali para conseguir chegar no resultado que ele quer. A partir disso a gente já chega no segundo pilar, que é entender o que toca. Ele tá tocando, mas ele entende o que ele tá tocando. Ele entende por que ele tá... né? Porque que ele usou Mi, Sol, Sol sustenido pra chegar no Lá menor, partindo aqui do Dó. Porque ele tem um entendimento ali da harmonia. Dó, o Mi, que é terça maior, Sol, que é a quinta justa, Sol sustenido, que é a quinta aumentada, usando como uma passagem pro Lá menor. Então, a partir desse entendimento, vai ter várias outras possibilidades rítmicas, melódicas, harmônicas, com o tempo pode fazer uma reharmonização ali a partir das notas do baixo, mas para
conseguir fazer isso é preciso ter, né, essa fluência musical e a consciência do que está sendo feito. Ao mesmo tempo, o baixista consciente ele tem cautela quanto ao que ele está tocando. Mesmo quando tem possibilidade de fazer frases, quando a gente tem, né, essa abertura para tocar mais frases, para fazer alguma coisa mais trabalhada, a gente tem que entender o que a música está pedindo. Fazer frase é diferente de solar. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Então, uma coisa é tu pegar e trabalhar um fraseado ali na música como se fosse um toque a mais ali. Outra coisa é tu pegar e transformar aquilo ali numa salada de frutas que a todo momento tu tá colocando frase, tá aparecendo mais que o cantor, tá aparecendo mais que o guitarrista, não tá se importando muito com a questão do groove, não tá se importando ali se aquilo ali tá fechando com o que o baterista tá tocando, que é muito importante, né? Nós estarmos alinhados com o que o baterista toca. Então, o baixista consciente ele vai ter cautela no que ele estiver tocando. Ele vai saber usar frases, ele vai saber fazer linhas de baixo aprimoradas, só que ele vai ter essa cautela, ele não vai passar do ponto. Eu costumo falar que a frase ela é como se fosse um tempero, assim. Se tu bota muito tempero na comida, tu pode estragar a comida. Mesma coisa é com as frases no baixo. Se você coloca muita frase ali, se você está sempre colocando um fraseado longo, se você não tem, sabe, aquela cautela de onde que tu vai colocar aquilo ali, onde que tu não vai colocar, vai estragar a música, a banda não vai gostar, pode atrapalhar os outros músicos, a audiência pode não gostar. Então, sempre ter essa cautela, né? Tem que ter aquela balança para tu ver onde que aquilo ali encaixa e onde que aquilo ali não encaixa. E por fim, o músico consciente ele sabe estudar o instrumento. Por que eu falo isso? Pouco adianta você passar 3 horas estudando o teu contrabaixo por dia, mas não ter um ponto definido para tu chegar. Então, por exemplo, eu peguei e vou estudar, vou pegar escalas para estudar. Estudei ali escala maior, vou ficar 15 minutos fazendo escala maior no dia. Mas aonde que eu quero chegar com essa escala maior? Eu quero aprender os intervalos. Do, ré, do, mi, do, fá, do, sol. Tem que ter um motivo aquilo ali. A escala não pode, nesse exemplo, né, a escala não pode ser apenas um estudo para aprender o shape, né? Então, o músico consciente, ele tem muito definido o porquê do estudo. E, tendo isso definido, ele consegue estudar de uma forma mais eficiente com menos tempo. Às vezes, com 30 minutos de estudo, você consegue, tendo essa consciência, né? Você consegue deixar o teu estudo mais interessante, você consegue ter uma evolução que as pessoas com 3 horas de estudo totalmente desorganizado não têm. O músico que não tem essa consciência do estudo dele, né, não tem essa fluência musical no estudo dele, vai ficar para sempre subindo e descendo escala. Então o músico consciente ele sabe estudar, ele tem um ponto A e um ponto B para cada meia hora de estudo que ele vai ter ali. E vai saber pegar e chegar do ponto A ao ponto B nesse tempo de estudo que ele tem, seja meia hora, seja 1 hora, seja 2 horas diárias, mas ele não precisa de uma rotina exaustiva de estudo, de 5 horas para conseguir ter um avanço que às vezes não tem. Porque fica 5 horas martelando na mesma coisa e não tem aquele entendimento do que está sendo feito ali. Então, às vezes, com meia hora, o músico consciente consegue resolver um problema que um músico inconsciente não consegue em 3, 4 horas diárias.
Esses pilares que eu falei aqui são os que eu trabalho na minha mentoria Fluência Musical. A mentoria que é feita para você que quer ser um músico que não quer ficar mais naquilo de só repetir notas, de não entender o que está tocando. Ela é uma mentoria que é feita para deixar você o mais livre possível na questão musical. Então, nessa mentoria, são trabalhados vários tópicos que vão deixar você um músico mais consciente, independente do seu nível. Desde o iniciante, a gente já trabalha de forma que você pense no que está tocando e você consiga ter aí uma evolução de verdade, que não seja aquele modo mais formal de estudar música que a gente está acostumado até hoje. Você vai aprender a aprender, você vai aprender a pensar na música junto com a técnica. Então, a partir de repertórios que a gente escolhe, a gente trabalha toda a questão técnica, toda a questão de harmonia, toda a questão de percepção, para que você entenda o que está sendo feito na música. No momento, a minha mentoria está com vagas abertas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar em contato comigo, caso você queira saber mais, caso você queira marcar aí uma aula de diagnóstico para a gente conversar um pouco melhor. Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com você. Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário pedindo alguma coisa, pode ser o assunto do próximo vídeo. Eu vou começar a postar mais aqui no canal e vejo você na próxima. Até mais!